aquele que segue a direção do Senhor, mas também direciona a igreja. Direciona a igreja a qual ensinamento? A qual interpretação? Ao ensinamento do irmão ou a interpretação do irmão? Não. A função do apóstolo é transmitir o ensinamento de Jesus e conduzir os irmãos a Cristo. Por meio do seu encabeçamento. Então, quando nós, como membros, recebemos o ensinamento de Cristo por meio dos apóstolos, profetas, que Ele tem comissionado a nós, quando nós recebemos esse encargo e nós oramos ao Senhor e levamos Ele à prática, nós estamos sendo um com o encargo de Deus e estamos participando e cooperando da edificação nas pessoas e principalmente em nós. Quando nós participamos de uma forma viva, então nós somos edificados. Então, naquele dia, existiam várias pessoas, que foi contra esse ensinamento de Cristo e dos seus apóstolos. O interessante é a gente observar que, aqui em Atos, capítulo 4, versículo 26, fala que o Senhor levantaria os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, contra o Senhor é Deus, contra o seu ungido é contra Cristo. Então, aqui fala que os reis da terra. Mas ainda os reis da terra é compreensível. As autoridades das terras, os príncipes da terra, como Salmos 2 diz, é compreensível. Agora, o povo que se diz o povo de Deus, se ajuntar a essas pessoas para ir contra aqueles que seguiam Jesus e o ensinamento dos seus apóstolos, aí o negócio é sério demais. Você lembra? Porque não é pessoas do mundo, são pessoas que se diz de Deus, posicionando contra Deus, contra a vontade eterna de Deus. Então isso é muito sério, irmão, porque é isso que os apóstolos enfrentaram na sua época. E é isso que muitas das vezes nós enfrentamos nos dias de hoje, no século 21. Quando você posiciona e viver a vontade de Deus, que é estar sobre o encabeçamento de Cristo, e na comunhão com o corpo, contribuindo e recebendo a contribuição dos irmãos, de forma que nós todos possamos crescer, aí vem alguém e fala, não, mas isso não, você não precisa, tá? O Deus falou assim, seguindo esse mesmo falar. Você não tem que ter esse mesmo pensar. Por que não tem? Se fazemos parte do mesmo corpo, só existe um cabeça. Traz para o corpo humano. Qual membro humano tem a capacidade de conduzir o corpo e controlar o corpo que não seja pela cabeça? Então, tipo assim, quando qualquer uma pessoa tenta te desconversar para tirar você desse encabeçamento de Cristo que vem por meio do ensinamento de Cristo, por meio dos seus apóstolos, para que haja um só falar, um só pensar e um só agir, a gente precisa ter discernimento e perceber que isso não provém do Senhor. É só você trazer para a questão do seu corpo físico. Qual membro que age independente do cérebro ou da cabeça? Nenhum. E quando ele está sem o suprimento do cabeça, ele torna-se um membro atrofiado, um membro sem vida, um membro sem utilidade, e muitas das vezes ele atrapalha o corpo. Então, é um princípio que o corpo humano nos mostra. Então, não tem dificuldade de eu compreender o aspecto espiritual do corpo de Cristo. Então, é muito interessante, o irmão mostrou que em Atos o Espírito foi nos dado para quê? Foi nos dado como poder, porque o poder não está em nós e nós não temos o poder é o Espírito de Deus, é o Espírito que nos conduz à vida e piedade, como segundo Pedro ele fala. Então aqui o poder foi nos dado para nos capacitar a ser testemunha do Evangelho do Reino. O irmão mostrou de uma forma bem clara que Cristo ressuscitou e ele ficou 40 dias onde? Em Jerusalém, pregando sobre qual Evangelho? O Evangelho do Reino, ensinando os irmãos ao Evangelho do Reino. Aí a pergunta é, os escribas, fariseus, sacerdotes, anciões e sumo sacerdote, aqueles pessoal estava envolvido no reino de Deus? Estava sendo um cooperador com o evangelho do reino de Deus? Não. Mas Cristo, os seus apóstolos e os seus discípulos, sim. Tais pessoas estavam inseridos no reino dos céus. Tais pessoas estavam aprendendo a viver sobre o governo do reino dos céus. Tais pessoas, sim. E os demais? Os demais não.
Os demais ficaram para trás, os demais ficaram na lei, na circuncisão, nas tradições dos anciões, mas os que estavam em Cristo seguiam o ensinamento de Cristo. Os que estavam em Cristo seguiam o ensinamento de Cristo por meio dos seus apóstolos, que é o que Atos 1, versículo 2 nos mostrou aqui agora. Cristo falava por meio dos seus apóstolos, qual ele separou para isso. Então, irmãos, quando a gente vê Atos 2, a descida do Espírito Santo, aqui a gente vê que Pedro teve um posicionamento de falar do Cristo crucificado. E a partir daqui, de Atos 2, a gente vê que alguns se levantaram contra, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, foi ousado. Chegou no versículo 22, ele falou: varões israelitas, atendei às minhas palavras, esse Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, de que forma? Com sinais, prodígios, várias coisas, você vê. Então, quer dizer, ele foi profetizado por Davi, a partir do versículo 28, ele foi profetizado por Davi e os judeus deveriam, por responsabilidade, saber disso, posicionar, crer nisso, mas não. Eles continuaram, você vê. Aqui no versículo 29, fala: irmão, sede-me permitido-me dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que morreu sendo profeta, amém. Quem é esse descendente de Davi que assentaria no trono? Jesus. Os versículos 31 está dizendo: porventura isso se referia à ressurreição de Cristo. Então, Cristo era o descendente de Davi, que assentaria no trono, e que a partir dali a nação de Israel tinha que segui-lo, certo? Só que isso aconteceu com a nação de Israel? Seguiu Jesus? Não, ficou para trás. Então, quando Deus não conseguiu, ao contrário, em vez de seguir Jesus, eles se tornaram opositores de Cristo e dos seus discípulos, a ponto de matarem todos os profetas, inclusive Jesus, o profeta de Deus, que está profetizado aqui no capítulo 2. Eles mataram o Cristo, crucificaram o Cristo. Então, aqui a gente vê, irmãos, que o Senhor precisou iniciar com aqueles que creram. Israel ficou para trás. E aí a Bíblia aqui mostra que os que criam, eles eram um, de alma. E aí no capítulo 2 aqui mesmo, a partir do 42, nós vemos o que é o viver da igreja sobre encabeçamento e direção do Senhor. Era os irmãos que criam, estavam seguindo Jesus por meio do ensinamento dos apóstolos. Perseverava, ou era perseverante, como o irmão mostrou, Perseverança é você ser constante, é ter constância, não é um negócio de pico, de conferência, como o irmão até usou a conferência como exemplo, mas trazer para o dia a dia. Agora eu estou cheio do Espírito, daqui 2 minutos eu estou lá embaixo. Não, é uma constância no meu trabalho exercitando o Espírito, na escola exercitando o Espírito, na minha casa exercitando o Espírito. Por onde eu passar, é o que a Bíblia fala, podemos orar sem cessar. Então eu posso exercitar Espírito onde eu estiver, porque ele não está limitado, ele está em cada um de nós. Então o que o Senhor está mostrando, irmão, que nós podemos dar esse segmento, perseverar na doutrina dos apóstolos, entre nós termos comunhão, como foi falado, comunhão é sobre o quê? Sobre o ensinamento dos apóstolos, sobre aquilo que o Senhor tem dado a nós. Se nós temos toda semana recebido o encargo, vamos imergir, nos aprofundar nesse encargo, vamos compartilhar entre nós. Tem falado agora sobre a questão dos grupos da imersão refinada. Estava falando como a imersão? Câmara de energização. Você vê, a câmara de energização, eu estava falando com o Marquês, qual a diferença da câmara de energização com a questão de um GFCM vivo? GFCM vivo, não estou falando GFCM morto, sem vida, por parte dos membros que ali estão. Mas quando você vai para uma reunião com aquele mesmo pensar que o Senhor diz, que ninguém poderia subir a Jerusalém de mão vazia, mas cada um tinha que levar a sua flor de farinha. Então, quando você vai para uma reunião física, contato físico com os irmãos, levando a sua flor de farinha, cada um dá uma porção, acrescenta a porção do irmão, a do irmão acrescenta com a sua. Resumindo, torna-se uma grande festa,
um grande banquete. Isso é o GFCM, que é o GFCM é Grupo Familiar de Cuidado Mútuo, mas é o Grupo Familiar de Multiplicação. A vida cresce, a vida multiplica quando a gente vai para o GFCM com esse encargo, com esse coração. E aí vem a questão do aspecto digital, que é a câmara de energização, é através do celular. Certo? Ali um momento de 15 minutos aproximadamente, irmãos, lê uma porção da imersão, compartilhe um ponto que ele ganhou ali de forma rápida, cada um compartilha o seu ponto, quer dizer, aqueles 7 irmãos ou mais irmãos que sejam, eles são energizados com a porção de cada um. Então, cada GFCM, se a gente tiver esse coração, se em cada câmara de energização a gente tiver esse coração, irmão, a vida da igreja vai ser maravilhosa. Porque eu vou receber a vida dos irmãos e eu vou compartilhar a vida com os irmãos. Então, a nossa reunião, o nosso viver cristão vai ser uma reunião e um viver cheio de vida, irmão. Mas por que isso não acontece? Porque muitas das vezes nós estamos desconectados. Compartilhou mais cedo aqui. Adão escondeu porque pecou. E o que é pecado ali? É estar desconectado da vida. Eu sou nova criatura, eu estou no velho homem, eu já estou desconectado, então eu escondo de Deus, escondo dos irmãos. Mas quando nós estamos no Espírito, nós temos comunhão com Deus, automaticamente nós queremos ter comunhão com quem? Com os irmãos. Está vendo? Porque nós estamos nesta comunhão. Aí no capítulo 3, o irmão mostrou sobre a questão do milagre que Deus operava através dos apóstolos. Aquele paralítico há 40 anos, nunca andou, é curado. O milagre acontece na vida dele. E aí eles perguntam assim, mas Pedro, chega aqui. João, chega aqui. Quem? Em nome de quem, né? Ou como é que vocês fizeram isso? Que é o versículo 6 do Pedro, porém, versículo 6. Pedro, porém, disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tem, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E ele andou. Então, quer dizer, foi no nome de Jesus. Não era algo que não era algo que Pedro tinha na sua pessoa em si, não era algo que João tinha em si como capacidade, não. Em nome de Jesus, quer dizer, é Jesus e esse nome que tem poder. E quando você tem essa pessoa, você tem esse poder. Quando você exercita essa pessoa, você chama essa pessoa, está conectado a essa pessoa, é o exemplo da videira. Conectado na videira, você produz fruto, e fruto que permanece. Então, nós vemos aqui Pedro, nesse capítulo 3, e João fazendo isso. No versículo 14 a seguir, nós vemos quando eles querem exaltar quem? Pedro e João. Aí, no versículo 14, ele fala, vós, porém, negaste o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Então, aqui nós vemos, irmãos, de uma forma clara que, olha para você, eles pediu, crucifica Jesus e solta quem? O homicida. Olha que situação, o povo de Deus, por estar desconectado e sem o encabeçamento e direção de Cristo e do seu falar, olha que tais pessoas se tornaram. Pessoas que preferiu um assassino do que o justo. E aí, eles vão e fazem a pergunta, de Sarte, mataste o Cristo, versículo 15, o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, aleluia, dos mortos, do que nós somos testemunha. De quem João e Pedro eram o quê? De quem eles eram testemunha. Fala, pela fé em o nome de Jesus, é que este homem é o que? Curado. Fortalece. Está vendo? Esse nome. Aí você vê, o nome de Jesus fortalece, dá saúde e cura. O nome, então, Pedro foi ousado em dizer, não é pela minha capacidade, não é pela de João, nós somos só canais que se santifica, né? Que é os vasos que o senhor fala. Na grande casa tem vários vasos, de honra e desonra. Na grande casa de Deus, mas o que se santifica, então podemos classificar que Pedro e João eram vasos que se santificavam, eram vasos que se consagravam, então Deus poderia usá-los dessa maneira. Então eu te pergunto, é só para eles? O irmão Pedro tem mostrado para nós, não, irmãos, nós estamos na era da igreja, esse poder está em cada um de nós, sobre encabeçamento e direcionamento do Senhor, nós também podemos operar, nós entre aspas,
podemos ser esses canais de operação de milagres e sinais de Deus no século 21. Basta-nos nos santificar, basta-nos consagrar. E aí nós vemos aqui também, ele fala sobre os profetas, né? Desde Samuel, eles mataram todos. Mas, o versículo 26 fala assim, ó, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte da sua perversidade. A benção primeiramente era para quem? Para a casa de Israel. A benção primeiramente era para abençoar a nação de Israel. Era a nação de Israel que era para ser o canal de Deus para abençoar através deles todas as nações. Mas a benção hoje é através do quê? De Cristo, a sua igreja. Então é por meio do ensinamento de Jesus e dos apóstolos, não é pela prática da lei judaica, igual os judeus que foram deixados de lado e continuam lá nessa mesma condição. Então, irmão, é uma questão de avançar, não é uma questão de retroceder. É do novo homem para frente. Então, hoje, essa graça está conosco. Por isso que nós não podemos repetir o mesmo erro dos judeus, que é insistir em ficar no velho homem. Insistir em ficar no velho homem e não renovar nossa mente, experimentar a vontade de Deus a cada dia, que ele é novo, ele é fresco, sendo por meio do falar profético, por meio da linha que o Senhor tem nos dado, nós vamos repetir o mesmo erro dos irmãos do passado. Então, o caminho é permanecer. Entra o capítulo 4. Capítulo 4, ele fala um pouco sobre o testemunho que Pedro e João davam do Senhor. E aí, esse testemunho incomodou os religiosos, incomodou a tal ponto deles várias vezes, por mais de uma vez, prendê-lo e por mais de uma vez fazê-los ou tentá-los fazer calar. Não falar sobre o Messias, não falar sobre o Cristo, não anunciar o Cristo. Então, o que acontece? Por várias vezes, e aqui a ponto de Pedro ter que falar. Por acaso procuro eu agradar a homem, sirvo a homem ou a Deus? Então, no capítulo 4, a partir do versículo 8 aqui, ele fala, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse às autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados, propósito de benefício de ser feito um homem, modo que foi curado. E aí no versículo 11 e 12 ele fala, esse Jesus, a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, não existe nenhum outro nome debaixo dentre os homens que pelo qual importa que sejamos. Então, quer dizer, esse era o testemunho dos apóstolos, esse era o ensinamento dos apóstolos, mas isso aqui chocava com ensinamentos religiosos judaicos, chocava com os anciões, escribas, fariseus, sacerdotes, sumos sacerdotes, que era a elite, que podemos dizer, era o Supremo Tribunal, certo? Então, irmão, chocava contra essa questão, mas aqui por várias vezes eles tentam fazer calar, mas no versículo 19, mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então nós precisamos ter certeza, nós no século 21, se nós posicionarmos em ouvir Deus por meio do seu profeta, dos seus profetas, e posicionar em viver, vai vir M's e M's perseguição, mas o que Deus quer saber é qual vai ser a minha e a sua atitude hoje. Vai ser como Pedro e João, de ser fiel ao encargo de Deus, ou nós vamos nos dobrar aos ensinamentos, certo, do velho homem, ao ensinamento tradicional e religioso, ou nós vamos permanecer sobre o encabeçamento do Senhor, sobre o seu ensinamento, e nós vamos produzir vida. Então, essa semana foi esse contexto que o Senhor foi nos mostrando, foi nos levando a ver que nós precisamos do ensinamento, nós precisamos valorizar o que Deus tem falado através do seu servo, nosso amado irmão Pedro, através de cada profeta que o Senhor tem usado, né, como cooperador em cada localidade, como irmão que transmite o encargo que o Senhor tem dado. Então, quer dizer, se nós pegarmos esse encargo e de uma forma, né, voluntária, como fala do exército de jovens, né, o povo de Deus, o exército de jovens santos, a aurora que surge. Então, quer dizer, se nós nos apresentarmos voluntariamente como um só homem, né, o irmão tem batido muito na tecla, né, do TCI, né,
fazer uma visita, quem vai? Tem seus TCI. Precisa haver essa mescla. Nós precisamos nos apresentar. Ah, só os irmãos mais velhos? Não, irmão. Precisa da juventude estar envolvida. Aí só os jovens agora, com grito. Não, precisa ter essa mescla, é o TCI. Esse é o encargo que o Senhor tem falado. É uma participação de todos. Os irmãos e as pessoas precisam ver que é uma igreja onde todos participam, todos estão inseridos, todos estão incluídos. Mas se eu e você, de forma não voluntária, não apresentar, porque ali fala que o povo de Deus se apresentará nos últimos dias de forma voluntária. Precisa haver uma disposição minha e sua. Precisa haver um posicionamento, irmão, de cada um de nós. Senhor, eu quero, eu preciso participar, eu preciso dar o meu quinhão. Então, irmão, é dessa forma que a igreja vai crescer. É dessa forma que nós vamos crescer. E é dessa forma que o número de irmãos vai aumentar. Nós, cristãos, crescemos e o número de irmãos aumenta. Se nós não crescermos, o número de irmãos não acrescenta. E eu te pergunto, como é que nós, já cristãos, crescemos? Sobre encabeçar, sobre a justa cooperação de cada um, efetua o seu aumento em Cristo, em amor, que é o que Efésios 4, versículos 15 e 16 fala. É seguindo a verdade e pela justa cooperação de cada um de nós. Então, irmãos, o Senhor tem falado conosco enfaticamente. Está faltando, irmão, de fato, é a nossa reação. Nós somos muito vagarosos em reagir ao falar do Senhor. Por isso a igreja não avança como deveria. Às vezes, né, alguns que têm recebido, como a igreja em Tessalonicense recebeu, avança, mas a igreja em Vespasiano, a igreja em tal lugar, a igreja em tal lugar, talvez a pergunta é por que não avança? Não avança tanto? Avançar, graças ao Senhor, nós temos avançado. Mas poderíamos avançar muito mais, com certeza, se nós nos doássemos mais, se nós nos consagrássemos mais. Aí chegou aqui na questão, irmãos, Atos 6, Estevão, cheio do Espírito, viu a glória de Deus, mas foi apedrejado por quem? Foi apedrejado justamente por essas pessoas que não avançou para o estágio do Espírito e dali para frente. Ficou na tradição do seu velho homem, ficou na religiosidade judaica. A gente fala muito da religiosidade judaica lá naquela época, né? Os judeus, os israelitas, mas a gente precisa trazer hoje para a nossa realidade. Eu fico preso no meu velho homem. Então, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e Ele tem, nós possamos pegar essas palavras que o Senhor tem trago através dos irmãos, nós possamos orar ao Senhor, emergir nelas, ganharmos luz e de uma forma voluntária participarmos. Nós temos algumas casas visitamos, temos algumas pessoas sendo cuidadas. Eu creio que, como eu compartilhei algumas semanas atrás, repetida vez, depois que o nosso amado irmão Pedro abriu ali Êxodo 17, né? O versículo 8, se me falha a memória a seguir, ele fala que para vencer a carne, todo o povo de Deus tem que estar envolvido, certo? Os jovens estavam na guerra, né? Um pouquinho mais atrás, eu creio, estava Josué e Caleb, que já era um pouquinho mais velho de idade, né? Na guerra ali batalhando junto com os jovens, mas na retaguarda nós tínhamos Moisés, de mãos erguidas. A capacidade dos jovens e a capacidade dos capitães, podemos assim dizer, que era Josué e Caleb, era insuficiente. E mesmo com Moisés com as mãos erguidas, não era suficiente, porque as mãos dele pesavam, quando o negócio estava pesado sobre o ombro dele, cai. A tendência precisava o quê? De um urco e de Arão. Então isso mostra que é uma igreja envolvida. O irmão deixou de uma forma bem clara. É o TCI, certo? É o TCI, participando toda a igreja envolvida em um só encargo. É dessa forma que nós crescemos. E é dessa forma que Deus traz mais irmãos. Porque se nós não vivermos isso, as pessoas não vão ver em nós a unidade. Não vão ver em nós a unanimidade. Vão ver, às vezes, o irmão está falando uma coisa ali, o outro já está levantando e falando uma coisa que não tem nada a ver. Ou discordando, o outro falando uma outra coisa. Entendendo? Tipo assim, cada um preocupado em externar o que ele entendeu, o que ele interpretou. Você está entendendo? Não tendo a humildade de receber o falar do Senhor, que eu falo, imergir no falar do Senhor para ganhar luz e dentro dessa luz que ganha, trazer a sua porção que contribui com aquele único falar. Se nós temos um cabeça, nós não podemos ter dois falar. Para mim, isso é fato. Se existe um cabeça, existe um falar.
Se existe duas interpretações, já preciso tomar cuidado. Se existe duas interpretações, tá entendendo? Então, quando o Senhor falou assim, como lê e como interpreta, é muito sério. Porque todos podem ler a mesma coisa, mas Deus está preocupado é com a interpretação. Porque se provém de Deus, só tem uma interpretação. Agora, quando está no nosso homem natural, cada um tem a sua interpretação, a sua opinião. Só que isso tem que ser negado. Isso tem que ser levado à cruz. E nós precisamos, na comunhão do Senhor, receber a revelação de Deus. A revelação de Deus é que Cristo encabeça todas as coisas. Tudo esteja debaixo dos pés de Cristo. Isso se dá por um só falar, por uma forma de pensar, por uma forma de agir, unanimidade de alma. Então, isso é o governo de Deus. O que sair disso, irmãos? Nós precisamos tomar cuidado. Então, que o Senhor guarde o nosso coração puro, simples, que nós possamos contribuir, né, com essa edificação. Eu paro por aqui e está aberto compartilhar agora mais uns 30 minutos, 25 minutos. Até mais, irmãos. Jesus é o nosso Senhor.